Bom, mas vamos lá, pois não, Bom, Barros. mas a informação é rapidinha, Pitoli. É que o Gilberto Kassab, ele, segundo o portal J-Info, que é um portal de notícias que inclusive traz muita informação da Assembleia Legislativa de São Paulo, bastidores, etc. Assembleia Diz... Legislativa sempre muito movimentada, né? Isso, Nossa, muito. Você tem imagina. assunto para dar com pau. A Assembleia Aí Legislativa trabalha, nossa, um trabalho árduo. diz o seguinte, a matéria, Pitoli, que o Kassab vem emitindo sinais de que não pretende permanecer completamente a reboque do atual governador Tarcísio de Freitas e, segundo interlocutores mais próximos, teme ser abandonado ou mesmo traído por Tarcísio após ter sido decisivo para sua vitória na disputa do Palácio dos Bandeirantes contra Rodrigo Garcia. Isso na cabeça dele, né? Porque decisivo quem foi? Foi o Bolsonaro, porque o Tarcísio disputou a eleição sob a onda do bolsonarismo, né? E aí, para 2026, o Kassab tem uma preocupação. Ele precisa disputar um cargo, pelo menos segundo essa apuração. E ele diz que não, claro, ele já falou que não, mas ele pretende disputar um cargo para ele não ficar à mercê das decisões do governador Tarcísio, que pode deixá-lo para trás. Então ele pretende ser candidato a senador, seria uma possibilidade, caso o Tarcísio vá para a reeleição. E isso porque, se o Tarcísio for candidato a presidente, já há uma conversa de que ele se comprometeu com o Felício Ramute para ser o candidato, é o atual vice-governador de São Paulo, e aí deixaria o Kassab de fora dessa disputa. Tendo a possibilidade também do Ramute sair do PSD, disputar por outro partido e ter o Kassab como vice. Isso ainda é muito preliminar, é apuração de bastidor. Mas a informação que tem é que o Kassab quer e precisa disputar um cargo. O último cargo que ele ocupou foi de prefeito de São Paulo até 2012, e ele precisa disputar, ter uma cadeira para poder não ficar refém, sempre refém do governador Tarcísio de Freitas, como tem acontecido ao longo dos últimos anos. Se não é refém do Tarcísio, é refém do PT quando está no governo e coloca ele de ministro. O Barros, ele não é refém, ele faz refém. Ele é o dono Na da cabeça, bola. né? Ele é o dono da bola. Olha, mas eu aprendi uma célebre frase filosófica que diz o seguinte: sabiá que anda com João de Barro vira servente de pedreiro. Você entendeu? O Tarcísio quis andar com Kassab, tá aí o nome, agora tá na mesa. Hein, Claudio? E outra, a gente precisa olhar, porque tudo isso aí é jogo de cena. Tem jogo de cena aí. Ele pode me trair, ele pode me abandonar, eu preciso... Isso é tudo tratando de Kassab, amigo. Jogo de cena, pode ficar atento, deve ter um bastidor, uma entrelinha, a gente vai ter que ler essa notícia algumas vezes para tentar ali digerir, mastigar melhor. Não dá para sair comentando Kassab, porque por trás de uma... talvez senador, eu não sei se eu vou... Por trás dessas falas aí de Kassab, tem um monte de recadinho, por Tarcísio, pro Felício Ramute, para não sei quem, está cheio de recado. Ele me usou... Cruzes, me usou para ser governador, né? Mas na verdade quem usou, ele precisou do Bolsonaro. Essas histórias, na voz ou no entre aspas para Kassab, Claudio, isso tem muita coisa no bastidor, né, Cláudio? Audiência da Auriverde, saibam de uma coisa: quem manda no Brasil não existe uma pessoa, são várias pessoas, mas dentro do grupo mais poderoso nós temos ministro da STF, que já há mais de 6 anos na Auriverde a gente passou a expor para vocês. Alexandre de Moraes, ministro Luiz Barroso, Gilmar Mendes, eles conhecem muito da área jurídica, conhecem muito do direito, e juntaram com a política. Eles entenderam há 10 anos atrás. Eles estão acima da Constituição. Eles não obedecem à Constituição, não obedecem ao Conselho Nacional de Justiça, não obedecem a lei orgânica da magistratura, eles obedecem nenhuma regra. E como eles têm a caneta, o foro privilegiado, eles decidem quem eles querem condenar ou ameaçar de processos e inquéritos. Porque assassinato de reputação é tão importante quanto condenação judicial. Então eles mandam muito na STF. Outro grupo que manda muito no Brasil, presidentes de partido político. Presidente de partido político como Kassab, como Rueda, como Valdemar, como Baleia Rossi, eles que mandam em partidos políticos. Partidos políticos no Brasil, brasileiros, são dos grandes defeitos da democracia brasileira. Porque os partidos políticos são organizações não governamentais, sem fins lucrativos, que recebem 5 bilhões de reais de dinheiro público. E ninguém controla a despesa desses partidos. Eles recebem bilhões para fundo eleitoral. E o controle que existe oficialmente da Justiça Eleitoral
para a complexidade do que tem, do que acontece, é pífio, é mínimo. Então eles recebem bilhões para decidir o seguinte: você quer ser candidato a vereadora, prefeito, deputado estadual, federal, senador, presidente da República? Quem decide se você vai ser candidato ou não sou eu, presidente do partido. Então, os presidentes do partido, eles controlam a vida de qualquer pessoa que você chama de político. Sem eles, você não será eleito, você não participará. Tem dois tipos de eleições no Brasil que quase ninguém sabe. Uma que a gente chama de majoritária, que é para presidente da República, governador e prefeito, e senador. O mais votado ganha. A outra eleição, que é para vereador, o deputado estadual, o deputado federal, é chamada eleição proporcional. Brasileiros, mas não tem 20% dos deputados federais que estão lá na Câmara Federal, eles não ganharam no voto. Eles ganharam nessa tal eleição proporcional, num tapetão, no esquema que presidente de partido sabe muito bem. Por isso que eles convocam Tiririca para ser eleito, para levar um monte de gente. Então, nunca o Kassab vai ficar sozinho. Nunca, nunca. Ele decide. Inclusive, o Tarcísio é governador, porque o Kassab e o pessoal botou gelo no Tarcísio até ele cair de joelhos. E o Tarcísio virou refém. Então, nunca o Kassab fica sozinho. Tudo isso é mesmo papinho para enganar a trouxa que não conhece política. Mas, pelo jeito, Tarcísio está ficando para trás, hein? Pelo jeito, Tarcísio está ficando para depois. Mas aí ele segura a bancada do PSD e aí você vai ver que ele volta para frente. Ele escolhe ser o Estado, ele escolhe o que ele quiser. Sim. Ele é o dono do partido. Coitadinho é que ele não é.